Todos os dias, uma fila de carros e caminhões se arrasta por quilômetros em um dos trechos mais movimentados do litoral catarinense. A BR-101, entre Itajaí e Balneário Camboriú, trava com frequência. Um acidente, uma obra emergencial ou simplesmente o horário de pico já bastam para engarrafar o principal corredor entre a Grande Florianópolis e o norte do estado. Diante desse cenário, Santa Catarina decidiu não esperar mais pela União e resolveu abrir, do zero, um corredor inteiro paralelo à rodovia federal. É a Via Mar, considerada a maior obra rodoviária da história catarinense. 145 quilômetros de extensão, 6 faixas de rolamento e um investimento que já ultrapassa 8 bilhões de reais. Neste vídeo, você verá como está hoje o andamento das obras, como o projeto foi dividido em etapas independentes e o cronograma completo até a rodovia sair definitivamente do papel. O problema que a Via Mar tenta resolver não é novo. Há décadas, a BR-101 concentra praticamente todo o fluxo entre Florianópolis e o norte catarinense. E essa dependência de uma única via ficou insustentável. Em dias de maior movimento, sobretudo no verão, as filas já ultrapassam 10 quilômetros entre Porto Belo e Balneário Camboriú. Cenário que se repete sempre que chove forte, há um acidente ou temporada de praia lota o litoral. O crescimento populacional do litoral, o boom turístico de cidades como Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo, e a movimentação intensa de caminhões ligados aos portos de Itajaí e Navegantes, transformaram a estrada em um gargalo permanente. O ponto mais crítico fica em Itajaí, onde a BR-101 cruza com a rodovia Jorge Lacerda em um trevo que já opera no limite, travando tanto quem sai da região portuária quanto quem tenta alcançar o Vale do Itajaí. Enquanto isso, as obras federais de duplicação da BR-101 avançam devagar e o governo do estado optou por bancar sozinho uma alternativa própria. A ideia de um corredor paralelo não surgiu de repente. Estudos técnicos vêm sendo discutidos há anos e os projetos executivos do trecho principal, entre Joinville e Itajaí, estão em elaboração desde outubro de 2024. O passo decisivo veio em 24 de junho de 2026, quando o governador Jorginho Melo assinou em Itajaí o edital de licitação do primeiro lote da rodovia em um evento que reuniu prefeitos, empresários e representantes do setor de transporte de carga. Um público que, segundo o próprio governo, representa cerca de 40% do produto interno bruto da região. Para o governador, o momento marca um divisor de águas para a infraestrutura catarinense, já que a via nasce sem depender de recursos ou prazos federais. Na prática, a lógica por trás da Via Mar é simples. Em vez de alargar a BR-101 já existente, processo caro e lento porque exige desapropriações e manter o tráfego funcionando durante a obra, o Estado decidiu abrir uma via inteiramente nova ao lado da rodovia federal. É como construir uma segunda avenida expressa colada a uma rua já congestionada, deixando o tráfego de passagem circular livre enquanto o acesso local continua pelo caminho antigo. Ao todo, serão 145 quilômetros, ligando o Distrito Industrial de Joinville ao contorno viário da Grande Florianópolis, em Biguaçu, cortando ou passando perto de municípios como Guaramirim, Massaranduba, São João do Itaperiú, Luiz Alves, Navegantes e Itajaí. A velocidade máxima prevista é de 120 km por hora em 6 faixas de rolamento, 3 para cada sentido, cada uma com 13,6 metros de largura, além de 2 acostamentos, um externo e outro interno. A rodovia segue o chamado padrão classe 0, categoria reservada para corredores de alta capacidade com pouquíssimos acessos e cruzamentos, o que mantém o fluxo constante em vez da lentidão típica de uma avenida cheia de semáforos. Menos pontos de entrada e saída também significam menos cruzamentos perigosos, um ganho direto de segurança para quem dirige. Para viabilizar essa escala, o traçado foi fatiado em 5 lotes independentes, cada um capaz de entrar em operação assim que for concluído, sem esperar a finalização dos demais. Ou seja, o benefício pode chegar à população pedaço por pedaço, em vez de depender de uma única inauguração distante no tempo.
O primeiro destaque é o próprio lote 4, chamado informalmente de ponta de entrada da Via Mar. É o único trecho que já saiu do papel e entrou em licitação, ligando SC 486 em Itajaí a SC 414 entre Luiz Alves e Navegantes, com 25,7 quilômetros de extensão. Não por acaso, é justamente o pedaço que passa pelo ponto mais crítico descrito no começo deste vídeo, já que o traçado cruza a BR-470, rota que liga o litoral ao Vale do Itajaí e a Blumenau, e a própria rodovia Jorge Lacerda. Para vencer esse relevo urbano e os cursos d'água da região, o projeto prevê 4 pontes, 4 viadutos e 3 obras de contenção, uma concentração de estruturas especiais alta para um segmento de pouco mais de 25 quilômetros. O investimento estimado para essa etapa é de 2,2 bilhões de reais, quase um terço do valor total inicialmente estimado para toda a rodovia. Resolver primeiro o nó mais apertado do litoral antes de estender o corredor para o restante do trajeto é a aposta do governo do estado para gerar um resultado visível já nos primeiros anos de obra. O segundo destaque está no modelo de contratação escolhido. A Via Mar usa o formato de licitação integrada, o que significa que a mesma empresa vencedora do certame assume 2 responsabilidades ao mesmo tempo: finalizar o projeto executivo de engenharia e depois construir a obra. É como contratar um único responsável para desenhar a planta e também erguer a construção, eliminando a demora de licitar cada etapa em separado. Pelo edital do lote 4, a empresa vencedora terá 6 meses para fechar o projeto executivo a partir da ordem de serviço. E só depois entra na fase de canteiro, com 42 meses reservados para a execução física. Somando as 2 fases, o contrato desse único trecho de 25 quilômetros chega a 4 anos de duração, com terraplenagem, drenagem, pontes e viadutos começando a partir do 7º mês, e conclusão prevista para 2030, podendo haver liberação de partes do trecho antes do prazo final, conforme o ritmo da obra. Ao longo de todo esse período, cabe ao governo do estado fiscalizar e acompanhar tecnicamente cada etapa, já que o dinheiro inicial sai do caixa público. O terceiro destaque é a forma como a rodovia pretende cobrar pelo uso. Em vez das tradicionais praças de pedágio com cancela, o governo do estado já sinalizou que a futura concessionária poderá adotar o sistema Free Flow, uma cobrança totalmente eletrônica feita por pórticos que leem a placa do veículo enquanto ele passa em velocidade normal, sem qualquer parada. É a mesma lógica de uma câmera de trânsito, só que aplicada à tarifação da estrada, e combina com o conceito de fluxo contínuo que orienta todo o projeto Classe 0. O modelo já vem sendo testado em rodovias de outros estados, mas na Via Mar apareceria desde a concepção original da via, e não como uma adaptação posterior de uma praça física já construída. O valor da tarifa ainda não foi fechado, mas o próprio governador chegou a cogitar publicamente abater do preço futuro do pedágio o valor já investido pelo estado no lote 4, como forma de aliviar o bolso de quem for pagar a conta todos os dias. Nada disso está definitivo, e a modelagem financeira completa só deve amadurecer junto com a concessão de toda a rodovia. O quarto destaque é a estratégia de concessão. Em vez de licitar a operação e manutenção lote por lote, o governo do estado quer reunir os 145 quilômetros inteiros em um único contrato de parceria público-privada, com apoio técnico da IFC, o braço do Banco Mundial especializado em estruturar esse tipo de negócio de infraestrutura. A modelagem chegou a ser apresentada pelo próprio governador em rodadas de conversa com investidores em Nova York e Washington, dentro de uma estratégia mais ampla que também inclui novas ferrovias e transporte marítimo, com o objetivo declarado de transformar Santa Catarina no principal polo logístico do sul do Brasil. Na prática, uma única concessionária ficaria responsável por terminar os lotes que ainda faltam, além de operar e manter toda a rodovia por décadas. É como transformar uma estrada estadual inteira em um único corredor de concessão, modelo semelhante ao usado em grandes rodovias privatizadas do país, só que aplicado de uma só vez a todo o litoral catarinense.
do total estimado, que na largada do edital era de mais de 7 bilhões de reais, e semanas depois já era divulgado acima de 8 bilhões, apenas 2,2 bilhões, referentes ao lote 4, têm origem certa até agora, bancados com recursos próprios do Estado e com previsão de ressarcimento futuro por quem vencer esse pacote de concessão. Nem tudo, porém, já está resolvido. O licenciamento ambiental segue em análise no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que recebeu o estudo de impacto ambiental da rodovia e agora avalia o pedido de licença prévia, etapa que antecede a licença de instalação exigida para as máquinas efetivamente entrarem em campo. Um levantamento sobre o patrimônio arqueológico da região também foi protocolado, outro pré-requisito comum em obras rodoviárias dessa dimensão. Dos 5 lotes que compõem a Via Mar, apenas o 4º tem edital publicado até agora. Os outros 3 lotes do trecho principal, entre Joinville e Itajaí, ainda têm seus projetos executivos em elaboração, enquanto o lote final, de cerca de 55 quilômetros até o contorno viário da Grande Florianópolis, segue em fase preparatória, sem data para licitação. O material já divulgado publicamente para esses trechos é, na verdade, um anteprojeto, ou seja, um estudo preliminar de viabilidade e custos, e não o projeto executivo detalhado que efetivamente autoriza a construção. Diferença técnica que tem gerado cobrança pública num ano também marcado pela disputa eleitoral em Santa Catarina. Até lá, o calendário mais concreto segue sendo o do lote 4, com proposta das empresas interessadas sendo recebidas até 21 de setembro de 2026 e definição da vencedora logo em seguida. Ou seja, o que já saiu do papel é o edital e o estudo ambiental do primeiro trecho. O que ainda separa o canteiro do asfalto pronto é a licença de instalação, os projetos executivos dos outros lotes e o fechamento da concessão, que vai pagar por tudo isso no longo prazo. O motivo de tanto investimento é fácil de sentir na pele de quem mora ou trabalha no litoral catarinense. Hoje, atravessar de carro a distância entre a Grande Florianópolis e o norte do estado pode levar de 2 a 3 horas, dependendo do horário e da época do ano. E qualquer acidente ou interdição na BR-101 é suficiente para transformar essa viagem em um transtorno de horas a mais, já que praticamente não existe rota alternativa de peso. Com a Via Mar pronta, a promessa oficial é reduzir esse trajeto para cerca de 1 hora. Na prática, isso significa que um caminhoneiro saindo do porto de Itajaí rumo a Joinville ou uma família viajando da capital até o aeroporto de Navegantes deixaria de depender de uma única artéria sobrecarregada para cumprir o trajeto. Além do ganho direto de tempo, a nova rodovia deve reforçar a competitividade dos portos catarinenses, que sozinhos já chegaram a mover quase 20% de todos os contêineres do Brasil em um único trimestre. Separar melhor o tráfego pesado do tráfego turístico, o que tende a beneficiar diretamente destinos como Balneário Camboriú e Itapema, hoje espremidos entre carretas e turistas na mesma pista, e movimentar milhões de empregos diretos e indiretos ao longo dos próximos anos de canteiro, aquecendo toda a cadeia da construção pesada no estado. Do lado ambiental, o desenho, com menos acessos e cruzamentos, somado ao pedágio eletrônico sem parada, tende a reduzir frenagens, filas e emissões se comparado ao tráfego hoje represado na BR-101. O legado mais duradouro, porém, pode ser justamente reduzir a dependência catarinense de uma rodovia só, algo que a rotina recente do litoral, marcada por engarrafamentos generalizados a cada imprevisto, já deixou claro que não podia continuar do jeito que estava. Mas e você? O que você acha da promessa de cortar a viagem entre a Grande Florianópolis e o norte catarinense de 3 horas para 1 hora? Comente! Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista ao vídeo anterior.